Bom, eu tenho 40, vou fazendo que vem 42 anos de teatro, com uma base como professor da Universidade Federal do Ceará desde 79, uma base no Ceará, em Fortaleza. Digo base porque a partir de Fortaleza, uma espécie de epicentro, né, do qual eu saio para fazer excursões pelo Brasil e fora do Brasil, com espetáculos dirigidos por mim, também com atuação minha, e de uns tempos para cá, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, uns 20 anos, com alguns espetáculos solo. Eu me sinto de tal forma, teluricamente, quer dizer, ligado ao espaço, né, que é como se eu fosse embora e levasse a história, a minha história, entende? Então eu sempre fiquei, eu nunca viajei, nunca viajei no sentido de me mudar, não é? Sempre fiquei lá. Achei desde cedo que era possível de lá irradiar um trabalho para o Brasil e até para fora do Brasil. O Teatro Radical já tem algumas dissertações de mestrado e teses sobre o assunto. Basicamente é a ideia de que é um teatro que, ao invés de dramatizar, digamos, as diversas a diversidade de uma peça, é um teatro minimalista, sintético, que trabalha com um conflito fundamental, que entende que uma peça trata de um conflito raiz, de um conflito nutriente que vai dando derivações do seu conflito, e que a peça em si, ou as peças em si, são efeitos de uma causa maior. E a dramatização, portanto, do Radical, o foco que o Radical dá é na dramatização destas causas. Eu diria que é um teatro causal e não de efeitos, né? Então ele trabalha com a síntese, com a ideia de tese, antítese e síntese. É um teatro minimalista e que faz com que se encontre, digamos, uma ação fundamental para o trabalho do ator, para o trabalho da encenação, e considera que todo o desenvolvimento da peça é decorrente da descoberta dessa ação fundamental que vai criando pequenos afluentes, pequenas derivações e nuances de uma mesma situação. Por isso é que ele é radical. Ele é um pensamento como se fosse um pensamento arbóreo, que tem como ideia o pensamento de que o que nós dramatizamos são as raízes dos conflitos, né? Dos conflitos fundamentais de uma peça. Há essa figura descoberta, que é Valdemar Garcia. O Valdemar era um artesão da palavra, um artesão do corpo, um autodidata, numa época ainda no teatro não científico, não havia metodologias das teorias dos anos 20, do século XX, ainda não tinham chegado a ele, mas ele tinha uma intuição extraordinária, né, de tempo, de ritmo, e eu achei que era importante fazer uma peça de até reverência sobre ele. E mais do que isso, não é uma peça especificamente sobre ele, é sobre um determinado período de um teatro, dos famosos gurus do teatro, os diretores, os tutores de uma geração, e mais ainda, é alguém que conseguiu fazer com que outros fizessem. Portanto, falar nele não é falar especificamente da individualidade dele ou do perfil pessoal dele, mas sim do perfil de uma geração e, mais do que isso, pelo menos de duas gerações. A geração dele mesmo e a geração que ele forjou a partir dos anos 50, onde se inclui pelo menos três figuras importantes conhecidas assim nacionalmente. B. de Paiva, não é? Aderbal Freire Filho e Emiliano Queiroz. E na verdade a peça, mais do que um embate histórico, pontual, geográfico, ela é o embate de um artista, de todos nós, que somos atravessados pelo tempo. Temos a urgência de ser compreendidos pelo tempo, mas temos a necessidade de tentar ser eternos, né? De tentar deixar a nossa, não digo mensagem, enfim, mas a nossa poética atravessar todas as gerações. O que algum tempo atrás era jovem e novo, hoje é antigo. Acho que esse é o grande axioma da peça, quer dizer, a luta de um artista em não ser superado pelo tempo. E a pergunta que fica é possível? E
e é pensável, é preferível até ser ou não ser superado pelo tempo, ou reprocessado pelo tempo.